A história completa. Marie estava paralisada há 10 anos, mas seus filhos estavam sempre ocupados demais, vivendo suas próprias vidas. Eles viajavam de férias, iam a festas, desfrutavam do que chamavam de liberdade. E eu fiquei para trás. Eu não podia ir embora. Eu era a única que estava com ela dia e noite, atendendo a todas as suas necessidades. No final, ela legou todos os seus imóveis aos filhos biológicos. Para mim, ela deixou apenas a velha e dilapidada casa na Main Street, em Pine Creek. Lauren, a filha de Marie, não perdia uma oportunidade de me lançar uma observação sarcástica. Para ela, eu não passava de uma simples governanta, alguém fácil de ignorar, alguém indigno de reconhecimento. Respeito era uma moeda que ela nunca gastava comigo. Mas quando comecei a limpar a velha casa, encontrei coisas que eu nunca esperava. Naquela manhã, a luz do sol entrava pela janela, projetando um brilho suave no rosto de Marie. Sua pele parecia um pouco mais radiante que o normal. Mesmo assim, era preciso um grande esforço para ela sequer falar. Com um sussurro quase inaudível, ela perguntou se eu poderia cozinhar um empadão de frango para ela. Eu limpei seu rosto, massageei seus membros, enquanto ela me encarava o tempo todo, como se ainda tivesse algo a dizer, algo preso entre nós. Na cozinha, comecei a trabalhar, amassando a massa, temperando o recheio, tudo por intuição. Mas quando olhei para trás, notei que seu olhar havia subido, fixo no teto, imóvel. Quando o empadão esfriou um pouco, cortei-o em pedacinhos e a alimentei lentamente, mordida por mordida. Ela mastigava pensativamente, como sempre, e muitas vezes levava muito tempo para terminar uma refeição. Mas hoje era diferente. Seu apetite me surpreendeu. Normalmente, ela mal comia algumas mordidas, mas hoje ela limpou o prato inteiro e até pediu um caldo quente. Ela o bebeu em pequenos goles, silenciosa, mas atenta. Você está com um apetite enorme hoje, eu disse com um riso suave, metade para ela, metade para mim mesma. De alguma forma, aquele momento me deu uma estranha sensação de conforto. Mas a 1h52 da manhã, acordei sentindo que algo estava errado. Sua mão estava fria. Em pânico, inclinei-me para verificar sua respiração. Mas não havia nada, apenas o eco do silêncio. Não tive escolha senão deixá-la ir, com o coração partido, sussurrando com a voz embargada. Marie, mamãe... Ela se foi, poucas horas depois de comer seu amado empadão de frango. Às 9 da manhã, Lauren invadiu o quarto. Mal tinha atravessado a porta, ela sibilou para mim. O que você fez? O que você deu para minha mãe comer? Por um momento, quase perdi a compostura. Você acha que eu faria mal a ela depois de todos esses anos? Quando você realmente se importou com ela? Enquanto você aproveitava sua vida, eu estive ao lado dela ininterruptamente por 10 anos. E agora você aparece só para me acusar. Minha voz tremia de raiva e ficava mais estridente a cada palavra. Lauren respondeu friamente. Se você não tivesse segundas intenções, por que ficou todos esses anos? Eu permaneci parada, encarando-a em silêncio, meus olhos fixos firmemente nos dela. Algo no meu olhar deve tê-la perturbado, pois ela se calou imediatamente. O marido dela estendeu a mão e a agarrou pelo braço, obviamente tentando apaziguar a tensão. Ele se virou para mim e disse: Kay, se você tiver um pingo de decência, cale a boca e garanta que Marie tenha um funeral decente. Após o funeral, eles começaram a brigar pela herança. Era um caos, vozes altas, discussões amargas, nenhum traço de luto no ambiente. Eles distribuíram várias casas, cada um ficou com uma na fileira de propriedades contíguas. E os $300.000 restantes em poupança foram divididos igualmente. Às vezes, a frieza da natureza humana corta mais fundo do que um vento de inverno. Marie teve uma vida difícil, criando seus 3 filhos sozinha. Seu marido morreu em um acidente quando tinha apenas 41 anos e ela lutou para alimentar sua família em uma modesta fazenda de milho nos arredores da cidade, trabalhando dezenas de hectares sozinha. Há 10 anos, um derrame a deixou paralisada. Naquela época, meu marido, Chad, já havia nos deixado e desaparecido sem deixar rastros. Lauren e seu irmão Brad ainda eram menores de idade. Como esposa de Chad, não hesitei. Assumi os cuidados da mãe dele, cuidando de tudo.
quando finalmente cresceram e começaram suas próprias vidas, simplesmente me deixaram toda a responsabilidade e nunca olharam para trás. Claro que tive momentos de ressentimento. Afinal, ela era a mãe deles. Como podiam ser tão indiferentes? A frieza deles fazia meu sangue ferver. Jurei seguir em frente, nem que fosse apenas para provar que estavam errados. Mas agora, ao vê-los se destroçando por dinheiro, sem que nenhum deles me agradecesse por uma década de cuidado, eu me sentia uma piada completa. 10 anos de dedicação e ainda assim eu não podia me comparar aos seus filhos biológicos. A amargura ardia no meu peito, impossível de afastar. Mas eu não queria me tornar mesquinha, porque Marie tinha um coração verdadeiramente bondoso. Desde que me casei com Chad, Marie me tratava como sua própria filha. Toda vez que eu voltava para casa, o jantar já estava pronto. Até as frutas estavam lavadas e arrumadas na bancada da cozinha. Ela era calma, amigável, nunca impaciente. Mesmo quando eu perdia a paciência e gritava com ela, ela discretamente colocava uma refeição completa na mesa, usando ternura e paciência para acalmar meu pior humor. Sua graça muitas vezes superava a da minha própria mãe. Nos feriados, ela me dava um pouco de dinheiro e dizia: "Vá e compre algo bonito para você." Ela nunca me deixava trabalhar duro, sempre dizia: "Eu cuido disso." Ela também nunca me pressionou por causa de filhos. Ela ria e dizia: "Não seja boba. Criar filhos não é o trabalho de toda mulher. Você ainda é jovem. Aproveite a vida. Não acabe como eu, dando tudo e não recebendo nada em troca." Naquela época, eu não dava muita atenção às suas palavras, mas agora eu entendo. Ela só queria que eu vivesse um pouco mais tranquila. A bondade traz sua própria recompensa. Contanto que eu possa estar de bem com a minha própria consciência, nada mais importa. Na manhã seguinte, sentei-me na cama como sempre, apenas para perceber após um momento de silêncio que a casa não continha mais a respiração de Marie. Antes que eu pudesse me perder no silêncio, bateram na porta. Mal tive tempo de reagir, uma voz familiar chamou do lado de fora. "Kylie, você deveria pensar em vender a casa que a mamãe te deixou. Encontrei um comprador que está oferecendo um preço generoso. Eles querem renová-la completamente. Vamos, Kylie. Esta casa é velha e está caindo aos pedaços. Não é seguro ficar aqui sozinha. Por que você não se muda e pega o dinheiro enquanto pode?" Era Brad, o filho mais novo de Marie, que raramente aparecia. Eu nem me virei para ele. "Eu não vou vender", eu disse com firmeza. "Agora vá embora, por favor, Kylie. Eu só estou tentando ajudar. Há uma boa oferta na mesa. Lauren já vendeu a casa dela ao lado. Ela é mais esperta do que você. Garantiu o dinheiro enquanto você se agarra a esse velho barraco. Pense nisso. Ofertas como essa não aparecem sempre. Você vai se arrepender se perder." Ele nem terminou seu discurso antes de ir embora, como se a casa fosse dele para vender. Alguns dias depois, o barulho começou. Máquinas pesadas rugiam na casa ao lado, enquanto demoliam a antiga casa de Lauren. A rua tremia com o som de perfuradeiras e escavadeiras esmagando o que restava da velha casa. Era barulhento, desolador e profundamente irônico. Se Marie pudesse ver isso de onde estava, quão desolada ela ficaria. As casas pelas quais ela trabalhou a vida inteira para deixar para seus filhos não sobreviveram à sua morte por uma semana. A ideia de dividir uma parede com estranhos também me fez pensar em me mudar. Mas primeiro, eu queria limpar o lugar completamente, uma última vez. Esta era a casa onde meu marido havia crescido, embora ele não tivesse posto os pés aqui há anos. Eu esperava que, se ele voltasse um dia, ainda reconhecesse este pequeno canto do seu passado. Comecei a arrumar tudo cômodo por cômodo. Então, com um balde de água na mão, caminhei pelo corredor. Foi quando eu vi rastros de lama no chão recém-limpo. Eu franzi a testa. As velhas tábuas de madeira haviam se deslocado um pouco, desgastadas pela ação do tempo. Ajoelhei-me, levantei uma das soltas para procurar danos e congelei. Sob o chão, escondido em uma cavidade, havia uma pilha de notas de $100. Minhas mãos tremeram enquanto eu recolocava a tábua. Meu coração disparou de incredulidade. O que era isso? De onde veio esse dinheiro? Marie tinha deixado? Como ela tinha economizado tanto dinheiro? E por que ela o escondeu aqui? Tranquei a porta e voltei cuidadosamente ao local. Abri o esconderijo e comecei a recolher as notas, colocando-as em um saco de lixo preto. O dinheiro estava organizado em maços, camada por camada.
Demorou 2 horas para contar tudo. 300 mil dólares americanos. 300 mil dólares americanos em dinheiro. Ao estender a mão para fechar as tábuas do chão, vi um envelope amarelo no final. Dentro, havia um pequeno bilhete amassado escrito na caligrafia trêmula de Marie. Querida Kylie, este dinheiro é para você. Pare de esperar por Chad. Ele não vale a pena. Viva sua vida, querida. Eu sempre pensei em você e sempre lhe desejei o melhor. Minhas mãos tremeram enquanto eu segurava o bilhete. Um nó se formou na minha garganta e eu não conseguia dizer uma única palavra. Naquele momento, o momento em que eu realmente aceitei que Marie se fora, a corrente que estava esticada em mim por 10 longos anos, finalmente se quebrou. Eu desabei, soluçando incontrolavelmente, meus gritos ecoando pela casa como uma tempestade desencadeada. Anos de frustração, dor e solidão jorraram de mim de uma vez, deixando para trás nada além de um silêncio desolador. Eu não sei quanto tempo chorei. Só quando meu corpo cedeu, as lágrimas finalmente pararam. Lavei o rosto, olhei no espelho e vi meus olhos inchados. Meu olhar vagou para o saco preto atrás de mim. Como ela tinha economizado tanto! Os filhos dela a trataram com fria indiferença por anos, sem suspeitar que ela havia secretamente me deixado algo. As casas, pelas quais eles estavam brigando, não valiam mais do que 3 mil dólares aqui, cada uma. Mas ela tinha me deixado 10 vezes essa quantia em dinheiro. Então, eu finalmente entendi. Marie sempre me viu como a única pessoa em quem podia realmente confiar. E quando isso me ocorreu, uma onda de vergonha me invadiu. Todos os momentos de amargura que eu havia carregado pareciam tão tolos agora. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro de uma vez. Seu peso me oprimiu. Grata, nervosa, entorpecida. Mas eu me recompus. A primeira coisa que eu precisava fazer era depositá-lo em uma conta bancária. Eu não podia viver com tanto dinheiro em um saco de lixo. Não quando a mera visão fazia meu coração acelerar. Naquela tarde, saí de casa em uma hora mais tranquila. A rua estava estranhamente silenciosa. Por precaução, dividi o dinheiro em 2 partes e planejei depositá-lo em bancos diferentes. O tempo todo, eu não conseguia me livrar da sensação de que alguém estava me observando, como se olhos estivessem à espreita nas sombras. No entanto, toda vez que eu me virava, a rua estava vazia. Apenas o farfalhar das folhas caídas, levadas pelo vento, podia ser ouvido. Depois de concluir os depósitos e sair do banco, o sol ainda aquecia a calçada. O cheiro de comida pairava do restaurante ao lado, intenso e reconfortante. Olhei para o meu relógio. As escolas logo estariam liberando os alunos e, de repente, um calor tranquilo subiu no meu peito. Depois que Chad e eu nos casamos, tivemos um filho. Desde que ele começou a escola, eram meus pais que o buscavam e o levavam para casa, cuidando dele à tarde. Todos aqueles anos, eles haviam suportado silenciosamente o fardo da maternidade por mim. Eles não são mais jovens, mas nunca reclamaram. Eles entendiam os fardos que eu carregava e nunca pediram nada em troca. Eles me apoiavam silenciosamente, com firmeza. Agora que Marie se fora, eu não precisava mais ficar dividida entre as tarefas domésticas e os cuidados. Eu podia finalmente ser mãe, no verdadeiro sentido da palavra. Peguei o telefone e disquei. Mamãe não vai cozinhar hoje à noite. Papai e você vêm comigo ao restaurante Gloucester. O jantar é por minha conta. Imediatamente ouvi a mudança na voz dela, mais leve, quase alegre. Quando os vi entrando no restaurante, os cumprimentei com um sorriso que não lhes dava há muito tempo. Eles retribuíram o sorriso e se aproximaram. Seus rostos irradiavam calor. Por um momento, senti como se tivesse voltado no tempo. Aos dias em que nós 3 saíamos assim, com o coração cheio e dias mais simples. Eu contive minha expressão, não querendo que eles vissem o que estava acontecendo dentro de mim. Eu abracei meus pais com força, talvez com muita força. Isen se agitou ao meu lado. Mamãe, você está apertando muito. Não consigo respirar. Eu ri. Vamos, sentem-se, a comida já vai chegar. Ao ver seus rostos familiares, uma onda de ternura me invadiu. O tempo escorria pelos meus dedos. Eles tinham acabado de trazer o frango frito e a sopa cremosa de cogumelos, que eu havia pedido antecipadamente. Entreguei o cardápio aos meus pais e pedi que escolhessem mais alguns pratos que lhes agradassem. Mas, como sempre, eles acenaram com a mão. Já é o suficiente, disseram.
Não vamos conseguir comer mais. Não há necessidade de desperdiçar. Tentei garantir que dinheiro não era mais problema, mas eles se recusaram a pedir mais alguma coisa, não importa o quanto eu insistisse. Eles permaneceram tão modestos e econômicos como sempre. Naquele momento, percebi que o verdadeiro conforto e a verdadeira felicidade muitas vezes vêm na simplicidade silenciosa de uma refeição compartilhada. O jantar durou quase 1 hora e meia. As luzes do restaurante eram quentes e convidativas, lançando um brilho suave sobre nossa mesa, enquanto o céu escurecia suavemente lá fora. Levantei-me para ir ao banheiro antes de sair. Mas quando dobrei a esquina do corredor, uma voz me parou abruptamente. Lá estão eles, comendo e rindo como uma família feliz. O pensamento deles gastando nosso dinheiro me deixa tão furiosa que eu adoraria entrar e roubar o saco eu mesma. Eu reconheci essa voz imediatamente. Tese. Uma família feliz. Ela estava falando de nós. Um calafrio percorreu minha espinha. Aquela sensação persistente que eu tive a tarde toda, a sensação de estar sendo observada, agora tinha um nome e um rosto. Era ela o tempo todo. Tese e Brad estavam casados há apenas alguns meses, mas ambos já haviam largado seus empregos. Eles estavam obcecados por esquemas para enriquecer rapidamente. Há alguns anos, Tese havia ganhado algum dinheiro vendendo seguros, mas odiava a monotonia do trabalho e acabou desistindo de toda a estabilidade. Brad era ainda pior. Ele tinha problemas com jogos de azar. Assim que colocava as mãos em dinheiro, acabava em uma mesa de pôquer, perdendo cada centavo sem pensar 2 vezes. Tese havia engravidado recentemente, apenas 2 meses. Mas entre o estilo de vida caótico e os hábitos não saudáveis, a gravidez não durou. Você sabia que sua mãe era incrivelmente parcial? Eu a ouvi proferir venenosamente, fervendo de ressentimento. Você é o filho dela, e ela só te deixou aquele velho barraco. Mas ela deu o dinheiro para essa estranha. Chad provavelmente está morto em algum lugar. E se Kylie se casar de novo, o dinheiro vai simplesmente desaparecer. Ela vai deixá-lo para algum estranho. Você precisa encontrar uma maneira de recuperar o dinheiro. Talvez com Eisen, se é que você me entende. Ela insistiu com uma voz aguda e exigente. Você é louca, Brad respondeu. Ele é meu sobrinho. Não podemos fazer nada com ele. Então você vai ficar parado assistindo Kylie gastar todo o dinheiro da sua mãe? Houve uma pausa. Então Brad disse: Ok, fique de olho na rua. Eu vou ficar aqui por perto. Não perca nenhuma oportunidade. Enquanto isso, minhas palmas estavam suadas. Tirei meu telefone e silenciosamente apertei o botão de gravação para capturar cada palavra. Então, eu me virei e corri de volta para a mesa. Mamãe, papai, eu disse suavemente. Por que vocês não voltam para casa um pouco mais cedo? Eu vou pedir um carro para vocês. Isen e eu ainda temos algo para resolver. Mantive meu tom calmo, tentando não deixar a adrenalina transparecer. Assim que me despedi dos meus pais, saí, encontrei um canto tranquilo e liguei para a polícia. Peguei a mão de Isen enquanto saíamos do restaurante e caminhamos por um beco escuro que dava para uma rua lateral. Era um caminho mais tranquilo para a delegacia de polícia mais próxima. A área estava quase deserta, mas perto da saída havia uma pequena loja administrada por um velho amigo que conhecíamos há anos. Se algo desse errado, eu esperava que ele pudesse ajudar. Os postes de luz atrás de nós enfraqueciam à medida que nos aprofundávamos no beco. Eu puxei Eisen para mais perto e apressei meus passos, mas o desconforto no meu peito não diminuía. Cada passo parecia que eu estava andando em gelo fino. Mamãe, está tão escuro? A gente se perdeu? Isen sussurrou, com a voz cheia de preocupação. Calma, querido. A saída está logo ali. Estamos quase lá, eu disse, tentando soar tranquila. Foi quando vi um movimento com o canto do olho. Brad estava parado no final do beco, fingindo amarrar os cadarços. Mas era muito óbvio. Eu soube instantaneamente que ele estava esperando por nós. Parei onde estava, colocando-me instintivamente na frente de Eisen para protegê-lo. Momentos depois, Tese surgiu do outro lado, se aproximando sorrateiramente com um brilho frio nos olhos. Kylie, ela disse zombeteiramente. Já de saída? Ainda não terminamos de falar. Forcei-me a manter a compostura, ignorando a pulsação do meu coração.
O que vocês querem, se é sobre dinheiro? Brad interveio. Já que você perguntou, nós queremos o dinheiro que você tirou da casa velha. Vocês são loucos, eu bufei. Sabem que esse dinheiro foi deixado para mim? Não era de vocês. Tese soltou uma risada amarga. Ah, por favor, você decidiu cuidar dela. Isso não significa que você fica com tudo. Eu queria ir embora, segurando meu telefone com força. Eu já chamei a polícia. Brad hesitou por um momento, sua confiança abalada. Não tente nos intimidar. Eu não estou blefando, eu disse calmamente. Vocês acham que eu iria para um beco escuro com meu filho sem estar preparada? Eu liguei para a Menapolice assim que saí do restaurante. Eles devem estar a caminho. A única coisa que vocês podem decidir é o quanto de problema querem arrumar. O ar ficou pesado de tensão. Tese sibilou baixinho. Brad, ela está mentindo. A polícia não chega tão rápido. Mas Brad não parecia mais tão certo. Ele olhou em volta, franzindo a testa e segurando o telefone com mais força. Nesse momento, o sino acima da porta da loja tocou. Alguém havia entrado. James, o dono, colocou a cabeça para fora do balcão e nos viu imediatamente. Eu levantei a mão em um pequeno gesto, o suficiente para chamar sua atenção. Brad também percebeu. Vi um lampejo de pânico em seu rosto. Pare de blefar, Kylie, Tese disse baixinho. Eu me inclinei ligeiramente para frente e pressionei mais forte. O que vocês já fizeram é ruim o suficiente, mas se derem mais um passo, é sequestro. Vocês ainda têm uma saída. Mas se cruzarem essa linha, são criminosos. Gotas de suor se formaram na testa de Brad. Sua mão tremia levemente enquanto segurava o telefone. Então, James saiu da loja e olhou para nós. Está tudo bem por aí? Ele gritou. Sim, eu respondi rapidamente. James, você poderia me fazer um favor e ligar para a polícia de novo? Estamos sendo seguidos. Foi isso. Vi a cor sumir do rosto de Tese. Ela realmente ligou para alguém. Ela sibilou, agarrando o braço de Brad. Vamos! Mas Brad não se moveu imediatamente. Ele me encarou, uma tempestade de incerteza em seus olhos, como se ainda estivesse avaliando se deveria arriscar uma última vez. Brad, eu disse suavemente, se ainda há um pingo de decência em você, não piore as coisas. Ele hesitou por mais um momento. Então, se virou de repente e correu. Tese logo atrás dele. E eles desapareceram no outro extremo do beco. Então, o som de sirenes preencheu o ar, ficando mais alto a cada segundo. 10 minutos depois, a polícia chegou. James deu uma declaração completa e eu lhes entreguei a gravação de áudio que havia feito antes, com todos os detalhes. A confirmação de Tese, a conversa deles no corredor, as ameaças. Eles não tinham nos atacado fisicamente, mas a intimidação e a perseguição eram suficientes. A polícia levou a sério, iniciou uma investigação e começou o processo para intimá-los. Vamos registrar uma queixa, uma das policiais me disse. Eu recomendo fortemente que você solicite uma ordem de restrição. Eu assenti. Tudo o que eu quero é que eles fiquem longe de mim e do meu filho. Isen ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão firmemente com sua mãozinha. Ele não tinha dito uma palavra, mas eu podia sentir um leve tremor em seus dedos. Apertei sua mão suavemente. Está tudo bem, querido. A mamãe está aqui. Naquela noite, Isen adormeceu nos meus braços. Eu acariciei seu cabelo e ouvi sua respiração suave e constante. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. E foi quando eu realmente entendi. Esta casa não precisa mais de ninguém para mantê-la unida. Eu sou o alicerce desta família agora. No início da manhã seguinte, abri a janela e ouvi sussurros do outro lado do quintal. Você ouviu? Tese e Brad arranjaram um bom problema ontem à noite. Sério? A polícia estava lá e tudo mais. Brad tem dívidas de jogo há anos. Era inevitável. Pobre Kylie. Ela cuidou da velha por 10 anos e agora tem que lidar com essa bagunça. Ela está melhor do que os dois agora. Com o dinheiro que a velha deixou para ela, ela não precisa trabalhar mais um dia se não quiser. Eu não saí. Eu não respondi. Apenas fiquei na janela e ouvi as vozes deles sumirem na distância. Esta cidade era pequena, tão pequena que cada onda se tornava uma inundação quando chegava ao último canto.
Eu não precisava explicar nada. Eu não precisava dizer uma palavra. Mais cedo ou mais tarde, todos saberiam a verdade. Brad e Tezzy haviam se tornado o motivo de piada da cidade e estavam simultaneamente enfrentando o maior desastre de suas vidas. As pessoas aqui sempre reclamaram do vício em jogos de Brad. Mas agora que tudo veio à tona, os tubarões começaram a cercá-lo. Seus credores apertaram o cerco. Ele havia conseguido trapacear na mesa de pôquer antes, mas agora ninguém mais lhe dava crédito, nem mesmo os cassinos. Para Tezzy, as coisas estavam ainda piores. Ela vendia seguros, falava bem, mas nunca fechava um negócio. Seus números eram desanimadores. E agora que a notícia havia se espalhado, as poucas pistas que ela tinha desapareceram. Alguns vizinhos até zombavam abertamente dela, vendendo seguros com sua reputação. Ela explodiu, publicando um vídeo dramático e choroso online, soluçando sobre como a pobreza não lhe havia deixado escolha, a não ser tentar reivindicar o que era seu por direito. Um apelo desesperado por pena. Mas a sessão de comentários foi glacial. Estar quebrado não lhe dá o direito de agir como um ladrão. Se você é pobre, procure um emprego, não o dinheiro dos outros. Foi sua cunhada quem cuidou dessa mulher por 10 anos, não você. De onde você tira essa audácia? Sua conta foi logo denunciada e suspensa pela plataforma por violar as diretrizes de conteúdo. Enquanto isso, Lauren havia permanecido em silêncio durante a maior parte do caos. Mas quando Brad e Tezzy se tornaram o escândalo favorito da cidade, ela finalmente cedeu e me ligou. Sua voz carregava a arrogância de sempre. Kylie, o que diabos você contou para todo mundo? Eu levantei uma sobrancelha. Eu não contei nada para ninguém, cada um se vira sozinho. Ela bufou. Não seja tão presunçosa. Você acha que venceu? Você acha que nos excluiu para sempre? Lauren, eu disse com uma calma que nunca tive. Faz tempo que não me importo com o que vocês pensam de mim. Eu costumava ter um pouco de esperança. Pensei que talvez ainda pudéssemos ser uma família. Mas agora eu vejo claramente. Para vocês, eu era apenas uma empregada não remunerada. Você quer brigar por casas? Vá em frente. Você quer gritar, discutir, queimar pontes? Vá em frente. Mas de agora em diante, não venha mais me procurar. Com isso, eu desliguei. 3 dias depois, uma mala cinza chegou à estação de Pine Creek. Chad havia retornado. Ele vestia um sobretudo amarrotado, seu rosto marcado pela passagem do tempo, com linhas finas de exaustão ao redor dos olhos. Mas a fria indiferença, o egoísmo que sempre o definiu, não havia desaparecido nem um pouco. Ele parou brevemente na plataforma e tirou o telefone para ler o e-mail de Lauren novamente. Ela está por cima agora. Dizem que ela herdou todo o dinheiro da mamãe. Dinheiro, imóveis, talvez mais. Você realmente vai deixar ela ficar com tudo? A mensagem de Lauren foi cuidadosamente formulada, mas cada linha atingia as inseguranças mais profundas de Chad. No final do e-mail havia uma foto. Kylie e Eisen, banhados pela luz suave do sol. Um momento de paz entre mãe e filho. Mas Chad não viu nem calor, nem família. O que ele viu foi algo completamente diferente. Ela estava muito bem. E esse conforto, essa serenidade, ele não achava que ela tinha direito. Seus olhos se estreitaram e uma faísca de ganância brilhou sob a superfície. Naquela noite, Lauren o encontrou em um café local na cidade. Então você realmente voltou, ela disse, examinando-o do outro lado da mesa. Eu pensei que você nunca mais pisaria neste lugar. Eu também não pensei, Chad respondeu, recostando-se na cadeira. Mas sua mensagem me fez repensar algumas coisas. Lauren soltou uma risada curta e seca. Repensar ou você apenas farejou a oportunidade? Chad não se deu ao trabalho de negar. Ele nunca escondeu seus motivos, especialmente quando o dinheiro estava envolvido. Você está certa, ele disse seriamente. Eu não vou deixar ela ficar com tudo. Esse dinheiro pertencia à mamãe. Pertence a esta família. Lauren bufou. Me poupe do discurso nobre. Onde você estava todos esses anos? Kylie cuidou da sua mãe por uma década e você desapareceu. Eu não tinha a obrigação de ficar, ele disse com um tom mais duro. Eu fui embora porque sabia que este lugar não tinha nada a oferecer.
Kylie escolheu ficar. Isso não lhe dá o direito de pegar tudo. Mas você sabe que ela tem um direito legal a essa herança, Lauren disse suavemente. É por isso que eu não vou pela via legal, Chad disse com uma voz baixa e cortante. Eu vou atacar o ponto fraco emocional dela. Lauren franziu a testa. Você realmente acha que ela ainda tem emoções? Ela está fria como gelo agora. Ela nos excluiu a todos. Então eu vou usar Isen. A expressão de Lauren mudou. Você está louco, não se esqueça. Você desapareceu logo após o nascimento daquele garoto. Você nunca teve um relacionamento com ele. Eu não preciso de um relacionamento real, Chad disse com um sorriso lento e amargo. Eu só preciso que ela acredite que eu sinto um pouco de remorso, um toque de culpa paterna. É tudo o que é preciso para quebrá-la. Lauren o encarou por um longo tempo. Depois balançou a cabeça com uma risada vazia. Você não mudou nada, falando sobre família, sobre justiça, quando a única coisa que te interessa é o dinheiro. E você é diferente? Ele rebateu. O ar entre eles ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, Lauren disse baixinho. Então, temos que planejar isso com cuidado. Não podemos pressioná-la demais. Ela não é mais a mulher que era. Eu sei, Chad respondeu levantando-se. É por isso que eu preciso que você abra a porta primeiro. Você ainda é da família dela. Você pode se aproximar dela mais do que eu. Quando você planeja aparecer? O mais rápido possível, ele disse com um sorriso frio. Enquanto ela ainda está se aquecendo em seu pequeno sonho de liberdade, eu quero dar a ela uma dose adequada de realidade. Naquele dia, eu estava voltando do mercado do bairro. Uma sacola com pão e leite balançava suavemente na minha mão. O sol estava brilhando e as primeiras flores da primavera estavam florescendo em ambos os lados da rua. Dobrei a esquina e congelei. Lá estava ele, em um sobretudo cinza, puxando uma mala velha atrás de si, com um sorriso cansado esticado em seu rosto. Chad. Por um momento, esqueci como respirar. Pareceu que o ar tinha sido espremido dos meus pulmões. Honestamente, pensei que estava alucinando. O homem que havia desaparecido de nossas vidas, sem deixar rastros uma década atrás, estava de repente na minha frente. E, no entanto, minha primeira reação não foi raiva ou lágrimas, mas uma sensação profunda e pungente de estranheza. Ele falou primeiro, com uma voz rouca, mas inconfundivelmente familiar. Kylie. Eu recuei instintivamente, atordoada. Chad, é você mesmo. Mesmo quando as palavras saíram da minha boca, forcei-me a manter a compostura, mas a frieza no meu tom surpreendeu até a mim mesma. O que você está fazendo aqui? Perguntei sem rodeios. Ele sorriu, como se tivesse ensaiado aquele momento. Eu só queria ver como as coisas estavam. Não, eu respondi simplesmente. Peguei a sacola e passei por ele. Minhas costas estavam rígidas como pedra e eu nem ousei olhar para trás. Com o canto do olho, eu o vi parado ali. Ele não me seguiu. Ele não disse mais uma palavra. Eu não me virei. Não porque eu não quisesse, mas porque eu não ousava. Naquela noite, eu estava na cozinha cortando batatas, mas minha mente ficava revendo seu rosto. Ele tinha mais cabelos grisalhos, rugas mais profundas ao redor dos olhos, mas aquela indiferença familiar e vazia não havia mudado. Isso me transportou de volta para uma vida que eu pensei ter enterrado há muito tempo. Isen estava sentado na sala de estar, trabalhando em um quebra-cabeça, completamente alheio à tempestade que fervilhava logo abaixo da superfície. E então eu percebi. Ele nem se lembrava de como era o pai. 10 anos. Chad havia sumido por 10 anos, e eu havia enfrentado todas as tempestades, cuidado da mãe dele, criado um filho sozinha, suportado todas as adversidades silenciosas. Seu reaparecimento repentino não era apenas uma invasão, era como uma tortura lenta e precisa. 2 dias depois, Chad apareceu na minha porta. Eu não o deixei entrar. Ele estava na varanda, com as mãos nos bolsos, tentando parecer um velho amigo pedindo perdão. Kay, eu não estou aqui para causar problemas, ele disse. Eu só quero ver Isen. Talvez pudéssemos conversar um dia. Eu o encarei por um longo tempo antes de falar. Não temos mais nada para discutir. Eu não estou aqui para exigir nada, ele disse rapidamente. É só que os últimos anos também não foram fáceis para mim. Eu quero assumir a responsabilidade. Uma risada amarga escapou de mim.
Agora você se lembra que é pai. Eu sei que estraguei tudo, ele disse baixinho. Mas eu realmente quero consertar algo. Eu não me movi, mantendo minha voz firme. O que você acha que está admitindo não é o que nosso filho precisa. E o que quer que tenha te trazido de volta, eu vou descobrir em breve. Chad não voltou nos dias seguintes, mas eu sabia que ele ainda estava na cidade. Eu o vi comprando mantimentos, sentado em silêncio na praça da cidade, até mesmo rondando perto do caminho da escola quando Isen estava saindo. Mamãe, Isen disse, em uma tarde quando chegou em casa. Um homem me parou hoje e disse que era meu pai. Os cabides que eu segurava escorregaram levemente da minha mão, e um arrepio frio percorreu minha espinha. O que você disse? Perguntei acalmando minha voz. Eu disse que não me lembro dele. Ele disse que eu pareço muito com ele, Isen disse, encolhendo os ombros. Mas eu não acho. E o sorriso dele era meio estranho. Eu me ajoelhei ao lado dele e peguei sua mão suavemente. Querido, se você ouvir de novo, tudo bem ser educado, mas você não precisa dizer muita coisa. Ok. Isen assentiu, embora eu pudesse ver as perguntas já se formando em seus olhos. Naquela noite, o telefone tocou. Era Lauren. Então, você viu Chad? O tom dela era casual, como se estivesse perguntando sobre um vizinho que se mudou. Você sabia que ele estava voltando? Minha voz imediatamente ficou mais fria. Não, ela disse depois de uma pausa. Então ela acrescentou, como se tivesse acabado de ocorrer a ela. Ele só queria ver o filho. Ele não é uma pessoa má. Lauren, eu disse baixinho, diminuindo minha voz. Me poupe do teatro. Ele desapareceu por 10 anos sem uma carta, sem um telefonema. E agora ele reaparece coincidentemente. Você realmente espera que eu acredite que isso é algum tipo de reunião de família? Kylie não é tão preto e branco. Ele ainda é o pai de Isen, não é? Eu não respondi, mas uma suspeita começou a se formar na minha mente, ficando cada vez mais clara e forte. Chad não havia voltado por capricho. Ele havia desaparecido por uma década inteira, como se tivesse sido engolido pela terra. E agora, pouco depois da morte de sua mãe e de eu herdar dinheiro, seu súbito reaparecimento não era coincidência. Se o verdadeiro motivo dele era o dinheiro, eu tinha que estar preparada antes que ele fizesse seu próximo movimento. E mais do que nunca, eu tinha certeza de que ele não havia voltado sozinho. Ele e Lauren provavelmente estavam mancomunados desde o início, planejando juntos. Lá fora, o vento chacoalhava as venezianas. Eu respirei fundo. Chad estava de volta, mas desta vez eu não seria a ingênua que segue os outros cegamente. Eu não era mais a Kylie de 10 anos atrás. Ultimamente, Lauren estava aparecendo na minha vida com mais frequência, tanto que era impossível ignorá-la. Ela não falava mais com aquele tom condescendente de antes, não era mais ríspida ou arrogante. Em vez disso, ela de repente se tornou atenciosa. Ela trazia bolos, me convidava para tomar chá, até se ofereceu para me ajudar a arrumar minhas coisas velhas na casa. Você está atolada criando Isen e organizando a mudança, ela disse com um sorriso amigável. Eu só queria ajudar. Afinal, somos família. Mas eu sabia que não era verdade. Aquele calor repentino não era bondade, era uma estratégia. Lauren não era o tipo que amolecia sem motivo. Cada gesto agradável, cada oferta casual de ajuda, era um teste sutil, uma agulha sondando minhas defesas. Naquela tarde, estávamos sentadas na sala de estar da velha casa. Eu estava espanando uma prateleira quando ela perguntou casualmente: O que você planeja fazer com este lugar? O mercado está muito bom agora. Você poderia ter um lucro decente se vendesse. Ainda não decidi, respondi sem olhar para cima. Ela tentou de novo, ainda em tom leve. Se você realmente se apega a ele, você sempre poderia guardá-lo para Isen. Afinal, era a casa da avó dele. Talvez ele queira voltar um dia quando for mais velho. Eu não respondi. Apenas dei a ela um leve sorriso. Quando ela percebeu que eu não estava mordendo a isca, ela mudou de assunto. A propósito, Chad vive me dizendo o quanto você mudou ultimamente. Eu olhei para cima. Claro que eu mudei. Lauren riu suavemente.
Ele não quis dizer isso de forma ruim, apenas que você se tornou muito forte. Você gerencia tudo sozinha. Talvez não fosse ruim se outra pessoa compartilhasse o fardo com você de vez em quando. Ela nem estava mais tentando esconder. A insinuação era cristalina, e naquele momento eu entendi exatamente por que ela tinha se aproximado de mim. Ela estava preparando o terreno, tentando se infiltrar lentamente de volta na minha vida, esperando o momento certo para atacar. Naquela noite, fiquei sentada sozinha na varanda por um longo tempo. Pensei na garota que eu tinha sido há 10 anos, a jovem noiva que havia entrado naquela casa cheia de esperança, pronta para dar tudo apenas para sentir que pertencia. Mas agora, aquela casa não era mais meu lar. Aquele homem não era mais meu marido. Ele não havia voltado por amor ou remorso. Ele voltaria por causa do dinheiro. Essa amarga verdade não me surpreendeu, mas de alguma forma ainda deixava uma dor fria no meu peito. No dia seguinte, levei Isen para a biblioteca infantil da cidade. Nós nos sentamos na sala de leitura, e ele estava folheando calmamente um livro ilustrado sobre galáxias e o espaço. Eu o observei da prateleira, notando o olhar calmo e concentrado em seu rostinho. Mamãe, ele disse de repente, virando-se para mim. Você acha que aquele homem realmente quer passar tempo comigo? Eu parei, surpresa. Ele fica me perguntando do que eu gosto, o que eu quero, Isen disse, seriamente. Mas ele nunca pergunta como foi o meu dia. Meus olhos ardiam. Querido, você gosta dele? Perguntei suavemente. Ele balançou a cabeça e voltou para o livro. Naquele momento eu entendi. Mesmo sendo jovem, ele podia sentir. Ele podia distinguir quem o amava de verdade e quem não. Naquela mesma tarde, de volta em casa, peguei os documentos que Maria havia me deixado. Documentos de herança, extratos bancários, propostas de fundo fiduciário, notas de planejamento financeiro. Eu revisei cada detalhe e garanti tudo. Esse dinheiro tinha que ser protegido, não apenas para mim, mas para Isen. Marquei um encontro com meu advogado. Era hora de atualizar todos os meus documentos financeiros. Eu queria estabelecer um fundo fiduciário exclusivamente para Isen e nomeá-lo como o único beneficiário. Adicionei uma cláusula explícita que impedia legalmente terceiros, incluindo seu pai, de acessar a conta ou influenciá-la de qualquer forma. Eu não esperaria Chad fazer o seu movimento. Eu já tinha feito o meu. Até que tudo viesse à tona, eu não pretendia confrontá-los diretamente. Eu continuaria a viver, a sorrir, até mesmo a desfrutar da amizade de Lauren e do remorso de Chad. O que eles não sabiam era que eu não estava mais seguindo o roteiro deles. A cada movimento que eles faziam, eu já estava 3 passos à frente. Eu esperaria calmamente e pacientemente até que a máscara finalmente caísse. A brisa do final da primavera começou a trazer um calor inquieto, e eu podia sentir Chad ficando mais impaciente a cada dia. Por semanas, ele manteve sua fachada. Controlado, educado, até prestativo. Quando ele aparecia no caminho da escola de Isen, ocasionalmente me trazia um café, fazendo o papel do ex bem-intencionado. Em eventos comunitários, ele era charmoso, como se realmente quisesse fazer parte da vida de seu filho. Mas eu sabia que era melhor. Era tudo uma encenação. Ele estava esperando que eu baixasse a guarda, que eu o deixasse entrar, que eu finalmente abrisse a porta para aquele dinheiro. O que ele não sabia era que a porta já estava selada. Naquele dia, recebi uma ligação do banco. Olá, senhora. Kylie Jones. Recebemos uma solicitação do Sr. Chad Jones, alegando ser o tutor legal de Isen Jones. Ele está solicitando acesso aos dados do fundo fiduciário e enviou um pedido de saque. Meus nós dos dedos ficaram brancos ao redor do telefone. Ninguém está autorizado a acessar essa conta, eu disse calmamente. O fundo foi estabelecido comigo como a única curadora, e há uma cláusula que exclui explicitamente o pai dele de qualquer autoridade financeira. Houve uma breve pausa antes que a voz do outro lado respondesse, agora firme e formal. Entendido. Verificamos os documentos. Está tudo em ordem. Não se preocupe. O controle é seu. Eu desliguei, não com satisfação, mas com uma firme sensação de determinação. Chad finalmente havia feito o seu movimento. Menos de 30 minutos depois, meu advogado me enviou uma cópia da carta oficial de recusa do banco.
Ela descrevia os termos do fundo em linguagem clara e precisa, endereçada diretamente a Chad, o requerente. De acordo com os desejos do fundador do fundo fiduciário e os termos contratuais, o senhor não tem autoridade sobre este fundo. Não envie mais solicitações inválidas. Eu podia quase imaginar a expressão de Chad ao ler aquilo. Ele havia calculado tudo, exceto o fato de que eu não era mais a mulher que ele podia manipular. No dia seguinte, Lauren apareceu na minha porta. Assim que entrou, ela foi direto ao ponto. Você esperava por tudo isso, não é? Eu não respondi, apenas coloquei um copo de água na mesa. Ela cerrou os dentes. Você é cruel. Isso não é crueldade, eu disse calmamente. Isso é proteção. Ela me encarou, mas sua voz não tinha a força de sempre. Você acha que venceu? Chad não desiste tão fácil. Ele pode lutar o quanto quiser, eu disse suavemente. Mas ele não vai conseguir um centavo. O que vocês tentaram tirar de mim nunca foi de vocês. Lauren pulou. Seu tom era agudo. Não seja arrogante. Eu sorri levemente. Eu não sou arrogante. Vocês foram os únicos que pensaram que seria fácil. Ela bateu a porta atrás de si, deixando um rastro de amargura e frustração no ar. Alguns dias depois, vi Chad em frente ao mercado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos, seu rosto abatido, seu olhar nublado por exaustão e derrota. O homem que havia saído de nossa casa com a cabeça erguida e confiança transbordante, agora parecia uma sombra desgastada de si mesmo. Ele me viu e deu um passo hesitante para a frente. Então ele parou, incerto. Eu fiquei parada, observando-o calmamente. Você venceu, Kylie, ele disse baixinho, sua voz rouca e com um nó na garganta ao proferir as palavras. Eu respondi calmamente. Você foi simplesmente muito ganancioso. Isso nunca foi uma competição. Você só nunca entendeu que algumas coisas não podem ser alcançadas com força ou manipulação. Ele baixou o olhar para o chão. Demorou um momento antes de ele responder. Eu pensei que talvez eu pudesse agarrar algo. Você já teve uma família inteira, eu disse baixinho. Você é quem foi embora. Se você não tem nada agora, é porque você escolheu assim. Chad não me contradisse. Ele não implorou, não suplicou. Ele tinha ficado sem fôlego de luta. Ele ficou na cidade por mais alguns dias. Então, silenciosamente, fez as malas e partiu sem uma grande cena de despedida, sem drama. Ele simplesmente desapareceu, assim como todos aqueles anos atrás. Lauren nunca mais apareceu. Aqueles que haviam trabalhado tanto para arruinar minha vida finalmente se foram para sempre. Alguns dias depois, comecei a me envolver em atividades comunitárias. Por tantos anos, eu havia gerenciado tudo sozinha, silenciosamente, invisivelmente, com a cabeça baixa. Mas agora eu me apresentei, não para agradar a ninguém, mas porque finalmente havia percebido que eu tinha todo o direito de escolher a vida que queria. A biblioteca local procurava voluntários e eu me inscrevi. A associação de bairro precisava de ajuda para organizar eventos e eu ajudei a montar mesas e pendurar decorações. O Centro de Arte Infantil pedia pais para apoiar, e eu me tornei uma das ajudantes regulares. Você é sempre tão carinhosa, disse Susan, uma das organizadoras, afetuosamente. Tudo funciona melhor com você. Eu sorri levemente. Talvez eu esteja apenas acostumada a cuidar das pessoas. Mas o que Susan não via era que meu sorriso estava mais leve desta vez do que estava há anos. Isen também começou a se acostumar com este novo capítulo. Suas emoções haviam se acalmado. Ele parecia mais sereno, mais aberto. Todas as tardes, depois da escola, ele voltava para casa comigo, borbulhando de histórias sobre quem disse, o que na aula, quais jogos eles jogaram durante o recreio. Na semana passada, ele trouxe para casa um certificado por uma excelente nota em um teste de matemática. Eu o pendurei orgulhosamente na porta da geladeira e me peguei olhando para ele toda vez que passava. À noite, ele se sentava em silêncio em sua escrivaninha fazendo a lição de casa, enquanto eu trabalhava ao lado dele, revisando anotações para um projeto que eu estava contemplando há meses. Eu queria iniciar um pequeno serviço de consultoria em casa, algo que utilizasse as habilidades de cuidadora que eu havia desenvolvido ao longo dos anos. Um lugar onde mulheres como eu, sobrecarregadas e esquecidas, pudessem encontrar conselhos, apoio e talvez apenas alguém para ouvir. Não era apenas sobre ganhar dinheiro.
Era sobre oferecer algo de que eu mesma havia desesperadamente precisado. Entrei em contato com uma velha amiga que agora trabalhava em serviços familiares e administrava um programa comunitário focado em reconstruir laços familiares rompidos. Você realmente quer fazer isso? Ela perguntou, um tanto surpresa. Eu quero tentar, eu disse, assentindo. Houve um tempo em que eu desejei que alguém me ajudasse a sair da escuridão. Agora eu quero ser essa mão para outra pessoa. Ela pegou minha mão e a apertou suavemente. Você mudou, Kylie. Você se tornou mais forte, melhor. Eu não disse nada, apenas sorri. O tempo passou silenciosamente, como se nada tivesse acontecido. E, no entanto, como se tudo tivesse mudado. As árvores na rua haviam começado a brotar novas e delicadas folhas. A luz do sol entrava pela janela, e o ar carregava o perfume suave do início do verão. Na cozinha, preparei uma xícara de chá preto. A casa estava silenciosa, preenchida apenas pelo leve chiado da chaleira fervendo. Isen estava sentado em sua escrivaninha, escrevendo. A luz do sol roçava seus ombros, lançando um brilho dourado em seu caderno. Ele rabiscava com grande concentração, inclinando a cabeça de vez em quando para pensar, antes de continuar. Ele havia crescido. Suas feições estavam lentamente se desprendendo da suavidade da infância, tornando-se mais nítidas, mais calmas, mais definidas. Esta era minha vida agora. Simples, tranquila, livre de pessoas desnecessárias e emoções desnecessárias. Naquela tarde, Isen e eu demos um passeio pelo jardim comunitário. Ele segurava minha mão com força, tagarelando sem parar sobre a nova aula de arte na escola, contando como ele havia pintado uma árvore enorme com um pequeno ninho de pássaro recortado em papel. Mamãe, você gostava de pintar quando era criança? Sim, eu disse com um sorriso. Mas eu não era muito boa nisso. Eu aposto que seus desenhos eram muito melhores que os meus. Ele disse seriamente. Eu me ajoelhei e o abracei. Mas sua árvore é a melhor que eu já vi. Ele riu levemente e claramente e me puxou enquanto continuávamos a caminhar. A luz do sol filtrava através dos galhos, espalhando-se em padrões suaves e cintilantes no caminho. Meus passos eram firmes, deliberados, como a própria vida agora. Eu não estava mais com pressa. Eu não estava mais perdida. Naquela noite, cozinhamos juntos. Ele lavou os vegetais enquanto eu estava no fogão. Na mesa, estava seu desenho da grande árvore, que eu havia afixado na geladeira com um ímã. Quando você for grande, este desenho ainda estará aqui, eu disse. Ele vai me lembrar que houve uma vez um menino nesta cozinha que lavava vegetais, ria e contava histórias. Seus olhos brilharam, e então ele disse: Mamãe, quando eu for grande, eu vou te proteger, assim como você me protege agora. Meu coração apertou por um momento. Minhas mãos pararam sobre a panela. Então eu sorri e assenti. Combinado, temos uma promessa. Tarde da noite, a casa estava em silêncio suave. Eu estava sentada sozinha na varanda, a xícara de chá na mão, fria há muito tempo. Os postes de luz brilhavam suavemente à distância, e de vez em quando um pássaro noturno grasnava na escuridão. Fechei os olhos e pensei em cada passo que eu havia dado para chegar até aqui. A dor, a luta, os dias de solidão que eu havia suportado agora eram apenas como ondas na superfície da água, lentamente suavizadas pela passagem do tempo. Eu não precisava mais da validação de ninguém. Eu não precisava mais do pedido de desculpas de ninguém. Eu havia aprendido a esconder a dor nos cantos tranquilos da minha memória e, ainda assim, seguir em frente, continuar vivendo. De dentro, ouvi a respiração suave e constante de Isen, o som mais reconfortante do mundo. E em um sussurro tranquilo só para mim, eu disse: Eu estou em casa, verdadeiramente. Em casa, na minha própria vida. A brisa noturna levantou as cortinas. Eu me levantei lentamente e fechei a janela. Atrás de mim estava uma casa que finalmente era toda minha.